muito bem-vindos ao canal Domínio da Climatização. Para quem ainda não me conhece, meu nome é João Paulo, sou especialista em sistemas de climatização no geral, desde a climatização residencial até a mais pesada e industrial possível. E nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês as informações que você precisa entender sobre o famoso sistema VRF e como você pode estar utilizando ele dentro da sua residência. Sim, hoje em dia é possível você instalar um dos sistemas mais complexos de climatização, um dos sistemas mais tecnológicos na sua residência, tá? Antes da gente entrar um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse equipamento tão especial da área do ar-condicionado, pessoal, já deixa sua inscrição aqui se você ainda não me segue, cara. Se ainda você não é inscrito no canal, já deixa sua inscrição que é muito importante para o canal tá crescendo, motivando também a gente tá trazendo esses vídeos para vocês. Já deixa o seu like, clica no sininho de notificação também para poder ser notificado sempre que a gente trazer esses vídeos especiais para quem já trabalha na área, para quem quer conhecer, para você que é cliente final, não entende, não tem essa consultoria especializada, cara. A gente está aqui 100% à disposição. Vou deixar também os dados para o nosso contato, tá? Sendo para projetos, sendo para obras, sendo para consultoria técnica sobre sistemas de climatização, beleza? Pessoal, falando um pouquinho sobre essa parte de VRF, esse equipamento que muitos arquitetos se apaixonaram, gostaram e apresentam essa solução para os seus clientes. Porém, acaba faltando um pouquinho de conhecimento técnico, um pouquinho de introdução para o cliente sentir realmente esse equipamento, para o cliente entender quais são as inúmeras vantagens de um sistema central, né? Um sistema que acaba sendo um pouco mais do nível industrial para o seu cliente final, para você, né, que está construindo a sua casa de alto padrão, ou para você que é arquiteto e engenheiro de construção civil, que gosta de estar atualizado nessa parte de climatização de alto nível, tá? Pessoal, esse tipo de sistema, tá? É um sistema que vem há muito tempo sendo empregado, não é de agora, de alguns anos para cá que ele começou a ser entrar mesmo dentro da área residencial, porém o sistema VRF já é bem antigo, já vem sendo utilizado há muitos anos dentro da parte industrial, parte de hotelaria, hospitais, tá? Então assim, não é um sistema novo, é um sistema bem antigo, porém vem aí de alguns anos para cá que ele começou a ser instalado dentro de algumas residências. Ele tem sim, pessoal, algumas vantagens diferenciadas referente ao sistema comum, né? O sistema split que a gente conhece, né? O High Wall Split, tá? Para eu poder dar uma introdução para vocês legal sobre esse tipo de sistema, pessoal, eu trouxe aqui para vocês algumas fotos de um acervo técnico meu, que é onde a gente fez uma instalação de uma residência de alto padrão aqui no nosso litoral norte de São Paulo. É uma residência de alto padrão que a gente instalou um sistema VRF chamado unidades evaporadoras built-in, tá? Pessoal, antes de eu explicar para vocês quais foram as vantagens, eu queria trazer para vocês visualizarem como é a cara desse equipamento, tá? Todo sistema de ar-condicionado que se a gente denomina ele sistema split, pessoal, é um sistema dividido, tá? Então, ele é dividido pela condensadora, que é a unidade externa, e o sistema, a unidade evaporadora, que é a unidade interna, tá? Evaporadora fica dentro do ambiente e a condensadora fica fora do ambiente, tá bom? Então, isso é muito importante da gente se atentar, que é um conhecimento que se você já trabalha na área, você já sabe, se você é um cliente final, você já está sabendo agora, se você é um arquiteto, isso vai te ajudar a imaginar e como projetar o seu sistema ou a sua instalação do seu cliente da melhor forma possível, tá bom? Então, pessoal, dito essa questão de condensadora e evaporadora, eu queria trazer para vocês aqui, ó,
esse modelo aqui, tá? É o da linha da Midea, pessoal. Não tenho patrocínio nenhum, não tenho vínculo nenhum. Já instalei muito Midea na minha vida, como já instalei muito VRV da Daikin, como já instalei inúmeras marcas. Somente porque eu tenho um manual técnico fácil aqui na minha mão. Não é o modelo mais atual, é o modelo V6. Já tem um modelo V8, tá, pessoal? Mas trazendo para vocês porque é o que está na minha mão fácil aqui. Pessoal, basicamente aqui, ó, a gente tem um grupo de condensadoras, mas geralmente, ó, ela vem unitária assim, tá? Até menores, tá? Tem até condensadorinhas dessas daqui menores que eu poderia mostrar para vocês. Mas aqui já está mostrando, né, um conjunto de condensadores. Qual é a grande vantagem desse sistema, pessoal? Esse sistema VRF ou VRV que seja, tá? Qual que é a diferença, João? Pessoal, VRV é uma patente da marca Daikin, tá? Então, somente a Daikin pode usar essa sigla, né? Essa nomenclatura VRV. Não vou entrar em dados técnicos, não vou explicar por quê, porque não é o intuito desse vídeo. O intuito aqui é explicar para você quais são as vantagens de instalar esse sistema na sua residência, tá bom? Pessoal, essa daqui seria um estilo de condensadora, tá? Seria como você teria a visualização dos equipamentos condensadores instalados ou na sua laje ou na sua área técnica, não sei, dependendo de como você quiser fazer a instalação do seu ambiente, tá? Vou até mostrar para vocês aqui, pessoal, algumas imagens, tá? De instalação de condensadoras, tá? Em área externa, tá? Aqui a gente tem algumas condensadoras da linha da Toshiba, tá? Dependendo da quantidade de equipamentos internos, você vai ter a necessidade da somatória de condensadoras, tá? Então aqui a gente tem um exemplo. Deixa eu pegar outro exemplo aqui, pessoal. A gente tem outro exemplo. Esse equipamento aqui é da LG, tá? Então, assim, pessoal, uma condensadora dessa, dependendo da capacidade de potência de refrigeração, ela pode tocar 10, 8 unidades internas. Dependendo da capacidade nominal da condensadora, ela pode tocar uma quantidade de unidades internas. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um exemplo simples para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem um exemplinho aqui ilustrativo, tá, pessoal? Não é real, mas é uma ilustração de como poderia ser instalado, né? A gente tem uma condensadora, ó, para, por exemplo, 9 evaporadoras internas, tá? Deixa eu pegar uma outra foto aqui, ó. A gente tem um sistema aqui, ó, central, as condensadoras centrais, ramificando aqui para várias unidades internas. Esse conjunto, pessoal, essa análise de potências, de quantidades, tudo isso daí, quem vai fazer para você é um projetista de climatização de ar-condicionado de HVAC, tá? Então, o seu projetista, o seu arquiteto, ele vai fazer o dimensionamento dos ambientes, tá? Ele vai fazer todo esse dimensionamento de ambientes. Dentro dessas configurações, é parede, é drywall, é vidro. Todas essas informações, todo esse projeto arquitetônico e executivo vai ser enviado pro engenheiro, pro especialista de climatização, e ele vai fazer um cálculo de dimensionamento das potências. O arquiteto vai falar, por exemplo, eu quero entrar com tal modelo de unidade. E aí o seu projetista de ar condicionado vai dimensionar a parte de potência, tá? Então essa configuração aqui, ó, de quantas máquinas são, por exemplo, eu tenho um quarto, uma sala, outro quarto, outra sala, e essas potências quem vai calcular vai ser um engenheiro, tá? De climatização. Quem vai escolher e vai apresentar para vocês as opções de equipamento será o seu arquiteto, tá bom? Então, dentro do projeto arquitetônico dele, ele que vai falar para você qual é o equipamento que ele acha dentro da estética, dentro do projeto arquitetônico ficaria melhor e você vai escolher. Eu vou trazer para vocês algumas fotos de um projeto de uma obra que a gente executou com o sistema built-in, tá? Deixa eu mostrar para vocês o que é, tá? As condensadoras vocês já conseguiram visualizar. E essas daqui, pessoal, são as evaporadoras, tá? Deixa eu só
abrir aqui para vocês, eu já mostro para vocês aqui as evaporadoras que a gente tem aqui no nesse catálogo, nesse manual técnico aqui da linha da Midea, tá, pessoal? A Midea é um fabricante, pessoal, que ela é conhecida também por ser da Carrier, tá, pessoal? Carrier Midea, né? Na verdade, a Midea comprou a Carrier no Brasil, né? Diz a lenda. Pessoal, então aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó. Então a gente tem algumas unidades. Como é branco o fundo, pessoal, acaba ficando branco com branco com branco. Vou dar mais um zoom aqui, ó. E aí eu vou circulando para vocês entenderem quais são as unidades aqui, tá, pessoal? Ó, pessoal, a gente tem aqui, ó, a unidade Highwall, que é a mais conhecida aí dentro da área do ar-condicionado. Porque é aquela unidade que tem muito sistema split normal, tá? A Highwallzinha de parede, ela vende muito, né? Então tem muito pessoal que gosta, tem muita gente em projetos de alto padrão não gosta desse equipamento, porque sempre você vai ter a necessidade do dreno, de embutir o dreno dentro da parede. Então ele tem algumas particularidades que muita gente não gosta da estética dele na parede, chama muita atenção. Então, dependendo do nível do projeto arquitetônico, às vezes o cara quer um papel parede, quer uma decoração, quer um vidro, quer um espelho, esse equipamento, uma marcenaria, esse equipamento dá muita dor de cabeça, pessoal, infelizmente. E lógico, né, a questão de você da questão de visual mesmo, né, que eu acho um dos equipamentos mais feios da parte do ar condicionado. A gente tem as unidades cassetes, tá, pessoal, de 4 vias. Essa unidade aqui, ó, pessoal, essa unidade aqui é uma unidade de baixa de vazão normal, vamos dizer assim, e esse outro equipamento aqui é um equipamento de alta vazão, tá? Isso aqui aí já é mais questão de dimensionamento, de cálculo. Isso aí quem vai especificar vai ser o projetista de HVAC, tá, pessoal? Porque vai depender do pé direito. O pé direito é baixo, você pode colocar uma unidade dessa aqui de baixa flash de ar. O pé direito é muito alto, você vai ter que utilizar uma dessa daqui de alto flash de ar, tá bom? Então é questão mais técnica. Essa unidade, pessoal, cassete, 4 vias de instalação no forro. Essas unidades elas ficam instaladas no seu entreforro somente com essa face branca para fora, tá? Então você só vai visualizar, ó, tudo isso daqui, pessoal, esse preto fica para cima do forro, só fica essa carinha dela aqui, ó, para baixo, tá? Num outro vídeo que eu vou trazer na sequência desse, eu vou trazer algumas imagens de cassetes instaladas, tá? Na sequência aqui, pessoal, a gente tem a cassete de uma via, tá? Cassete de uma via e a cassete de 2 vias, tá? Eu já vou explicar para vocês qual que é a diferença delas. Pessoal, o que acontece? Ó, deixa eu só vir aqui, ó. A cassete de uma via, ela tem o flash de ar somente em um sentido. Então ela é muito utilizada para ser instalada em cantos de parede, como se fosse uma unidade Highwall. Ela só joga o ar em um sentido e retorna o ar aqui por essa grelha. Unidades cassete igual essas duas de cima, elas jogam o ar nos 4 sentidos, tá? Então a gente chama ela de 4 vias. Ela joga o ar, mas corretamente sendo instalada na parte central do ambiente, né? Na sala, no centro da sala, ou se uma área é muito grande, você vai dividindo em blocos essa área e vai instalando. E a cassete 2 vias, igual essa daqui, pessoal, que ela joga para os dois lados. Também pode ser instalado principalmente em corredores. Essa unidade aqui é perfeita para corredores, aonde, por exemplo, hospitais, escolas, aonde você tem um corredor compridão, aí você vai dividindo esse corredor em frações, você instala essa unidade aqui, tá? Pode ser instalado no quarto? Pode, mas ela é mais indicada para corredores, tá? A gente aqui, pessoal, então é a cassete uma via, é essa criança aqui do lado, tá? E a cassete 2 vias, tá? Essa criança aqui do outro lado. Pessoal, a gente tem a unidade piso-teto, tá? Que é essa unidade aqui, ó. Essa unidade aqui, pessoal, é muito utilizada em locais que exijam alto flash de ar, né? O que é isso, pessoal? O ar que sai do equipamento vai para uma distância bem longa, né? Então, tipo, por exemplo, academias, pessoal, grandes salões, salão de festa, locais onde você grandes ambientes
por exemplo, grandes escritórios que você tem uma área metros quadrados muito alta. Se você não tem condição de instalar um sistema central dotado, você acaba instalando essa unidade evaporadora piso-teto. Essa unidade aqui é uma unidade que você vai ver pouquíssimo instalada hoje em dia, que é a unidade só piso, tá, pessoal? Essa unidade só pode ser instalada no piso. É muito difícil de você ver ela sendo vendida porque é uma particularidade. Você vê muito esse tipo de equipamento instalado em CPD para você não ter o transtorno de, por exemplo, uma unidade dessa aqui transborda a serpentina por sujeira, né? Então o dreno dela de condensado em top começa a transbordar, igual essas unidades que ficam no teto, igual a Highwall. Então essa unidade aqui que chama-se unidade piso, ela você vai ver ela em algumas aplicações, umas particularidades muito raras, por exemplo, CPD, que aí você instala no chão, não tem perigo dela cair a água em cima de rack, de painéis e tudo mais, né? Então, ou CPD ou casas de elétricas, etc. Mas para residência não é muito aplicável, principalmente pela sua característica de ter que instalar no chão, acaba chamando muita atenção, a parte de eficiência de troca térmica também acaba sendo comprometida, então é um equipamento que você tem que pensar muito bem para estar instalando. E essas duas unidades aqui, ó, na parte de baixo, que se chama as unidades dotadas de entreforro, também conhecidas como unidades built-in, tá? Então, pessoal, essas unidades aqui, ó, que eu queria trazer para vocês hoje nesse vídeo aqui. Por quê? Se você é um cliente final e já ouviu o seu arquiteto falou para você que quer instalar um ar-condicionado embutido, tá? Ou um ar-condicionado dotado, pessoal, é sobre esse cara aqui, ó, que ele tá falando. Ou esse da minha direita aqui, com certeza na direita de vocês, que é uma built-in unidade dotada de baixa vazão, ou esse aqui na minha esquerda, que é uma built-in de alta vazão. Qual que é a diferença entre as duas, pessoal? Às vezes a potência, mas geralmente é a potência de ventilação, o quanto de insuflamento, o quanto de distância de duto que essa unidade é capaz de insuflar, tá? Geralmente essas menores insuflam ar, tem uma pressão estática menor do que essas maiores aqui, tá? Às vezes ela tem a mesma, pessoal, a mesma potência de refrigeração, por exemplo, 24.000 BTUs. Às vezes ambas têm 24.000 BTUs, porém uma tem mais pressão estática que a outra, o que vai garantir um insuflamento de ar, uma distância de ar maior, né? Então vai conseguir levar esse ar para ambientes mais longos, tá? Então, dentro dessas unidades, pessoal, essa é a famosa unidade built-in. E pessoal, eu queria trazer para vocês algumas imagens. Pessoal, João, mas o meu arquiteto já falou para mim, só que eu não consigo visualizar. Pessoal, eu queria trazer aqui para vocês poderem entender comigo como que uma instalação desse equipamento no físico, tá? Por que que ele é tão apaixonante para quem é da área de ar-condicionado e principalmente de arquitetura? Pessoal, aqui ó, eu tenho algumas fotos de uma instalação que eu mesmo fiz, tá? Então é uma instalação de alto nível, de alto padrão, de alto custo, de alto custo de instalação também. Porém, assim, depende comparativos. Às vezes não fica nem tão cara comparando a instalação de uma cassete, tá, pessoal? Então aqui, ó, deixa eu só dar mais um zoom, pessoal, ó. Aqui a gente tem a unidade aqui, ó, dotada built-in, de baixa vazão, pessoal. Por que que é baixa vazão? Olha o tamanho do seu duto de insuflamento. A gente tinha aqui, pessoal, se eu não me engano, da máquina até o final desse duto, a gente tinha 1,5 m. Então não precisava ser uma máquina de altíssima vazão, uma de baixa vazão, de capacidade ela tinha 18.000 BTUs, tá? O forro aqui desse quarto era um forro 100% fechado, então todas as paredes aqui eram lacradas, então seria um forro pleno, aonde a gente não precisou de caixa de retorno, somente a instalação da grelha direto no forro, a grelha de retorno. Para o insuflamento, pessoal, que é a parte de difusão de ar, a gente utilizou aqui, pessoal, essa caixa de difusão, ó, tá vendo? Ó? Essa caixa de difusão de ar, tá? Que foi suspensa com barra roscada e interligada com colarinhos. E a gente utilizou a grelha linear, tá? Então é muito
lindo esse serviço, pessoal, quando ele está finalizado. Só que tem um detalhe muito importante, ó. Se a gente pegar aqui, ó, da minha grelha linear até a laje, eu lembro bem que a gente tinha praticamente uns 45, 50 centímetros, tá? Ó, da minha aba da minha grelha, aonde que ela vai ficar acabada no forro, até a minha laje aqui. A gente tinha uns 50 centímetros. Então esse sistema aqui e a unidade K7, ela tem essa particularidade, pessoal, de necessitar de um entreforro. O que que é um entreforro? O espaço onde um espaço onde que eu tenho do forro até minha laje, ou do forro ao meu telhado, do forro a, por exemplo, uma estrutura metálica. É o entreforro, é um espaço livre de trabalho, tá? Você precisa ter no mínimo aí, pessoal, uns 30, 40 centímetros. Eu adianto aí para vocês que o ideal, se o projetista, se o arquiteto, se você está querendo fazer uma casa e quer utilizar esse tipo de sistema VRF com unidades built-in, né, unidades dotadas, já se atente a, se já está em processo de projeto, subir um pouquinho o pé direito de entre lajes, né, o espaçamento de uma laje para outra, para poder ter aí no mínimo 40 centímetros de entreforro para trabalhar com essas unidades, tá? Então eu tenho algumas imagens aqui, pessoal, que eu quero trazer para vocês poderem visualizar. Aqui a gente tem a instalação. Essa casa, pessoal, era uma casa de altíssimo padrão, ó. Esse aqui era uma área técnica, uma área gourmet, aonde a gente instalou as unidades evaporadoras e saiu com todos os dutos de difusão de ar, ó, os dutos flexíveis instalados nas grelhas lineares. Então todo o ar condicionado ele era insuflado por essas grelhas lineares aqui, ó, e por esse outro lado, ó, tá vendo? Ó? Aqui do outro lado também o ramal saiu, o equipamento tá aqui em cima, o ramal de duto saiu, tá vendo? Ó? Um ramalzinho de duto bem fininho, pessoal, um ramalzinho de duto bem fininho, e aí a gente foi fazendo a distribuição de ar por essas grelhas. Por que que é tão eficiente, pessoal? Ele é silencioso, ele é um sistema, principalmente pela qualidade de distribuição, porque essa fachada aqui era tudo vidro, então o nosso ar-condicionado descia como se fosse uma cortina, já climatizando o vidro, já descendo, tirando essa carga térmica, e a parte de retorno ficou tudo centralizada aqui no meio. Então a gente tinha duas difusões de ar laterais, onde descia, fazia mistura e subia para o meio a parte do retorno. Eu acho, deixa eu só ver aqui se eu tenho as imagens dessa instalação finalizada. Aqui, ó, eu tenho uma vista lateral do mesmo sistema, tá vendo, ó? Então aqui, ó, eu tenho, deixa eu aumentar um pouco, ó. Aqui eu tinha a parte de difusão de ar de um lado, né? Aqui eu tinha a parte de difusão do ar do outro, e aqui no meio, pessoal, bem nessa viga ficou as grelhas de retorno, aonde a máquina puxa o ar por pressão negativa. O meu forro ficava pressurizado negativamente, ele tinha pressão negativa, puxava, arrastava o ar. Então a cortina de ar climatizada que descia aqui se misturava com o ar do ambiente e subia aquele ar quente, muito eficiente, tanto é que ficou um sistema show de bola. Deixa eu ver aqui, pessoal, eu tenho as fotos desse sistema, eu já mostro mais algumas fotos para vocês da parte da instalação. Eu tenho a foto desse sistema aqui finalizado, pessoal. Aqui, ó, a parte aqui, ó, desse sistema. Olha aqui, pessoal, ó. Todo esse sistema ali que eu tava mostrando para vocês, aqui as qualidades das fotos também às vezes não ajudam muito, mas ó, aquele duto que eu tava mostrando para vocês, pessoal, essa grelha aqui, ó, é um insuflamento. Aqui desse lado, mais nesse canto aqui, ó, eu tenho a outra grelha de insuflamento que acabou, ó, ficando cortada aqui, ó, na foto, ó. Ela tá bem aqui, ó, insuflamento também, ó. E essas duas grelhas centrais são grelhas de retorno. Que nem eu falei para vocês, ó, eu tenho uma nuvem, eu tenho uma cortina de ar climatizado descendo aqui, descendo do lado da minha direita e subindo aqui pro eixo do meu ambiente. Então olha para vocês verem, pessoal, como é esteticamente lindo. Uma das maiores vantagens do sistema VRF built-in com unidades dotadas, grelha linear, é isso. Olha como ele dá um acabamento no forro totalmente diferenciado, sem chamar a atenção, sem parecer máquina. Cara, você consegue deixar todos os controladores em um ambiente só, ou colocar um controlador central, pessoal. O que é isso, um controlador central? Você coloca um controlador central, você vai controlar todos os ambientes, pessoal, ao mesmo tempo.
Então, sem precisar de um controle remoto para cada ambiente. Você pode ter um controle remoto para cada ambiente, você pode ter um controlador de parede para cada ambiente, como você pode ter um controle central, igual nos Estados Unidos, não sei quem conhece, em alguns países de fora, que tem somente o controle central. Por exemplo, eu quero setar todos os ambientes, isso é muito bom, tá, pessoal? Olha para vocês verem. Para quem tem questão de consumo de energia, aonde, por exemplo, meu irmão usa a 16, minha mãe usa a 25, eu uso a 22, a minha avó usa a 15. Vamos lá, exemplo. Você com um controle central, uma única controladora, você controla todas as evaporadoras, você pode setar todos os ambientes a 24 graus. E isso você pode deixar aberto ou fechado, e isso você vai ter um controle de uma economia de energia muito grande comparado a qualquer sistema de ar-condicionado, porque você tem um sistema de alta tecnologia, de alto controle, sendo controlado e monitorado por uma central que vai controlar e não vai ter como as pessoas ficarem ajustando ou desajustando. Isso, dependendo da situação, é bom, dependendo da situação, não é. Então, cada cliente vai ter o seu caso, tá? Então, assim, ó, para quem, por exemplo, está querendo investir em uma pousada, em um hotel, isso é excelente, pessoal, isso é excelente. Porque, exemplo, você deixa um ambiente climatizado a 23 graus sem que o pessoal fique mudando, né, e mexendo de um lado para o outro. Por exemplo, hospitais que têm locais que precisam de uma temperatura específica. E aí sempre, ou escritórios, né, que sempre tem aquela briga, eu tô com calor, tô com frio. Você coloca um controle central desse, você seta uma temperatura, ninguém mais mexe. Então, pessoal, olha para vocês ver. Esse aqui, ó, é um corredor. Então, olha para vocês ver como esse sistema é muito bonito na parte estética, porque aqui a gente tem hoje as luminárias estão sendo instaladas nesses rasgos no drywall, no forro, né? E olha o difusor linear, pessoal. Isso aqui é o difusor de ar linear, como ele encaixa perfeitamente. O arquiteto foi muito feliz nesse projeto aqui dessa casa, porque ele fez tanto a iluminação quanto as grelhas lineares se conversarem. E quando você entra no ambiente, você nem percebe. Para quem não é técnico, pessoal, que entra numa casa dessa, nem sabe da onde que tá vindo o ar condicionado, tá? Então, assim, eu particularmente eu gosto muito desse tipo de sistema, esse sistema VRF, né? Então aqui, ó, vamos ver outra imagem aqui, ó. Aqui é uma área de churrasqueira, tá? Ali tem a churrasqueira, ia ficar aqui, ó. Aqui a gente tem a grelha de insuflamento e do lado de cá a gente tinha a grelha de retorno, ó. Essa aqui é a grelha de retorno. O alçapão técnico aqui, que você nem percebe depois que está fechado. Então o ar caía por aqui, ó. O ar sai por aqui, ganha todo o calor e sobe por aqui. Então ele faz um looping, tá? Então, pessoal, uma das grandes vantagens, isso aqui é tudo na mesma casa, tá, pessoal? São fotos de antes e depois, tá? Se eu pegar a mesma área ali, ó, com equipamentos, para vocês entenderem, ó, eu tenho a mesma área que eu mostrei para vocês ali, agora com o equipamento instalado. Deixa eu ver se eu acho a foto daquela área. Aqui, ó. Essa aqui, ó, é a mesma área que eu acabei de mostrar para vocês ali, ó. Só que do outro lado, né, que eu tava tirando foto daqui, ó, pessoal. Tava tirando foto dali. Essa aqui é a mesma área, olha para vocês verem a grelha aqui. Como não tinha forro aqui, a grelha de retorno não estava instalada, né? Instalou só depois. Então aqui, pessoal, a gente tem toda a parte de insuflamento. Só isso daqui vai ficar visível, pessoal. A máquina, o duto, o flexível, a rede frigorígena, igual aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, mesmo ambiente, só que com outro corte. Ó, a rede frigorígena, a tubulação de dreno, pessoal, tudo isso daqui vai ficar dentro do forro, no entreforro, tá? Tudo isso daqui a gente faz um alçapão técnico aqui para fazer a instalação, manutenção e o que precisar, tá, pessoal? Qual que é uma das outras grandes vantagens desse equipamento? O silêncio, tá, pessoal? Unidades built-ins dotadas, ela tem uma grande vantagem em comparação com o Highwall de qualquer marca, porque ela fica dentro do entreforro, isso aí já dá um isolamento acústico, ela tem um excelente isolamento acústico da sua carenagem também, tá? Fora isso, pessoal, ela trabalha com dutos de distribuição do ar, que faz o que?
a equalização desse ar. Esse ar sai a uma velocidade, pressão estática constante, fazendo que essa distribuição de ar aqui, pessoal, dentro desse duto, ela seja equalizada, tá? Então eu não tenho ruído. Fora que eu tenho aqui, ó, uma junta, né, de expansão, uma junta anti-vibração. Então é um equipamento extremamente silencioso, um equipamento que você nem percebe que eu tô tendo climatização dentro desse ambiente, tá? É uma climatização via dutos, que ela acaba sendo uma climatização muito mais limpa, muito mais equalizada dentro do ambiente. E outra vantagem, pessoal, o dreno. Essas equipamentos dutados, todas elas vêm, a maioria, né, das marcas, vem com bombinha de dreno. Então, você faz a correta instalação com um sifão, um selo hidrônico, tá? E esse sifão aqui, pessoal, esse selo hidrônico, a bombinha, ela vai bombear para você, dependendo do tamanho da máquina, até vão lá 20, 30 metros de distância. Então é uma grande vantagem que você consegue correr com uma rede de dreno e jogar tudo em um ponto específico. Você não precisa rasgar a parede, não tem perigo de ter vazamento dentro de parede. Não tem, pessoal, porque vai estar tudo exposto. Caso venha a ter um vazamento na rede de dreno, você vai prejudicar só o forro, pessoal. É muito mais simples você corrigir um forro de drywall do que você corrigir uma parede de alvenaria, né? Vamos concordar, né? Vamos ser sensatos nesse ponto, tá, pessoal? Então, tudo isso daqui fica embutido, pessoal, só a grelha e o difusor de ar que vai ficar aparente dentro do seu ambiente. Pessoal, eu quero trazer também no próximo vídeo para vocês um comparativo de instalação sobre o sistema VRF e sistema VRF Built-in e VRF Cassette, para vocês compararem, para vocês entenderem. O foco desse vídeo foi trazer um pouquinho de compreensão para vocês do que é um sistema VRF, principalmente do VRF que está sendo utilizado em casas de alto padrão. Eu vou trazer uma sequência de vídeos para vocês, caso vocês precisem de consultoria técnica sobre sistemas de ar-condicionado, sendo instalação dutado, sistema central, sistema residencial, sistema split, cara, qualquer tipo de equipamento, equipamentos chillers também, para quem já é mais na área mais técnica, algum pessoal de gerência, de manutenção, alguma coisa, toda essa parte a nossa equipe é 100% capaz e especializada para atender. Fazemos projeto, atendemos todo o território nacional também, tá bom? Então, pessoal, nos próximos vídeos eu vou estar trazendo para vocês mais conteúdos, mais imagens de instalação, mais conteúdo aprofundado para quem é técnico e tirando dúvidas. Se você tiver dúvidas, cara, deixe aqui nos comentários. Se você precisa do nosso contato para entrar em contato, vou deixar fixado também aqui na descrição para você entrar em contato direto com a nossa equipe, beleza? Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, já se inscreve, liga o sininho e deixa o seu gostei para a gente continuar aqui motivado a trazer o conhecimento e a verdade sobre o ar-condicionado para vocês. Show de bola? Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Fiquem até o próximo vídeo. Valeu!